Eu converso agora com a fonoaudióloga Cíntia Padini. Doutora Cíntia, muito bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre os cuidados da audição. É muito bom falar sobre isso. Nós que agradecemos, e hoje, dia 10 de novembro, dia que é lembrado, dia de combate à surdez. Doutora Cíntia, a gente tem vários níveis de deficiência auditiva, né? A pessoa que é considerada surda, a partir de que ponto? Sempre quando a gente faz essa avaliação da audição, nós medimos o grau e o tipo da perda auditiva. Hoje é considerada a partir de moderada, nós já temos uma deficiência auditiva, mas nós também temos graus leves, que também traz algum prejuízo na aprendizagem, na compreensão do dia a dia. A surdez é algo que se desenvolve ao longo da vida ou também há causas congênitas e hereditárias? Sim, nós temos a criança que já nasce, né, com uma perda auditiva, que teve um desenvolvimento embrionário que fez com que houvesse uma má formação, mas nós também temos o que é a perda auditiva com o tempo, né, com a exposição ao ruído, com o próprio envelhecimento, com uma predisposição genética. Então, nós temos várias causas para a perda auditiva, mas também podemos preveni-la. Quando eu falo da gestação, durante o pré-natal, já é possível você ter um acompanhamento para ver como está a formação do sistema auditivo, e quando a criança nasce, ela já pode ser detectada a perda auditiva e encaminhar para um tratamento precoce. Durante a gestação é possível tomar alguma medida para evitar que a criança nasça com alguma deficiência? Tem algumas doenças que você consegue já evitá-las, né? A toxoplasmose, a rubéola. Então, quando você tem uma orientação para evitar essas doenças, a mãe já fica mais alerta, é possível sim prevenir. Perfeito, então. Temos tecnologias hoje, né, doutora Cíntia, para ajudar e auxiliar que a pessoa com deficiência auditiva tenha uma vida um pouco mais confortável. Os aparelhos diminuíram bastante de tamanho, até isso, do ponto de vista da aceitação social, foi muito bem-vindo. Mas o que você pode citar para a gente que hoje existe de tratamento, de tecnologia para tratar a surdez? Sim, hoje a tecnologia caminhou muito a favor das pessoas com deficiência auditiva. Nós temos aparelhos que são bem adaptados, que conseguem trazer uma audição, às vezes, além do que a pessoa já ouvia. O tratamento precoce, então a criança ela já nasce, ela já vai fazer o exame da audição, ela já vai ver se tem ou não uma perda auditiva, já vai ser encaminhada e já vai, nos primeiros anos de vida, colocar o aparelho e iniciar a adaptação. Tem alguns pacientes que não se dão tão bem com o aparelho, mas nós temos o implante coclear, que também vai tirar o nosso sistema. A cóclea é um órgão que está dentro do nosso sistema interno. Esse órgão ele é retirado e é colocado eletrodos que vai facilitar ainda mais a audição das crianças. Então, nós temos um ganho bem grande no diagnóstico precoce e nas tecnologias que são afetadas para trazer essa audição novamente. Mas existe alguma cirurgia ou implantação de algum equipamento que pode trazer a audição de volta? Sim, nós temos o implante coclear, que hoje é um dos grandes benefícios para as crianças em adaptação. Dentro do nosso sistema tem a cóclea que recebe o som e o implante vai no lugar dessa cóclea que não está funcionando bem. A criança ela começa por meio dos eletrodos a ouvir os sons novamente. Olha que interessante. Sim, agora, sim. Foi muito bem-vindo, né, ou bem-vinda à redação do Enem deste ano, que trouxe esse tema da deficiência auditiva, mas as pessoas ainda desconhecem muito os problemas relacionados à deficiência auditiva e ainda mais num país que a gente tem tantos casos, né, doutora? Sim.
E uma redação como essa, uma proposta como essa para trazer o tema à tona foi muito legal, não é mesmo? Foi sim. Nós estamos lutando para a inclusão já faz um bom tempo. Não só pela deficiência auditiva, mas para outras deficiências também. E o Enem, ele trouxe isso para a sociedade repensar no que nós estamos oferecendo para as crianças em relação à educação. E há uma falha muito grande, por isso que eu acho que o Enem vai despertar sim o olhar dos professores, o olhar dos governantes, para que essas pessoas também tenham direito à educação, e é possível sim adequar o sistema para que elas aprendam, que até então elas estavam sendo excluídas. E a gente está falando aqui de jovens que estão fazendo o Enem, na sua maioria, mas uma questão que envolve a questão do jovem e a deficiência auditiva é o uso do fone de ouvido, né, doutora Cíntia? É um grande vilão para a perda de capacidade auditiva. Explica para a gente que tipo de fone pode ser usado e em qual intensidade que a pessoa deve regular o volume. Sim, nós temos uma incidência grande de perda auditiva relacionada à exposição contínua ao ruído. As pessoas, elas podem sim ouvir música, mas com alguns cuidados. O primeiro deles é o tempo, diminuir o tempo à exposição. Se eu quero ouvir uma música, eu fico um período, mas eu descanso. Então, fico uma hora, depois eu tiro esse fone, eu fico descansando e assim o meu sistema vai conseguindo repor, né? Eu falo também da intensidade. Quanto maior a intensidade, mais perigo eu vou ter para a minha audição. Então, não ultrapassar o meio. Manter sempre abaixo da metade do equipamento em relação ao volume. Isso vai também diminuir alguns riscos. E tentar ficar muito tempo em caixas de som, ficar muito exposto a shows com barulho muito intenso. Esses cuidados já diminuem um pouquinho os riscos da audição. Nós temos uma predisposição genética e nós temos o envelhecimento. Algumas pessoas, elas vão ter a perda auditiva em decorrente à genética, em decorrente ao envelhecimento, mas a exposição ao ruído é um grande vilão. O nosso ouvinte Kilder, ele mandou uma pergunta aqui, relata que a netinha dele, de 8 anos de idade, ela tem deficiência auditiva, fez um implante, você citou agora há pouco, mas a família está muito preocupada que ela ainda não fala. Mesmo com implante, mesmo depois de fazer o tratamento, ela não fala. E ele quer saber se é possível ela desenvolver essa habilidade da fala também com o tempo, depois da implantação do dispositivo, ou não. Sim. A criança, quando ela faz o implante, quando ela coloca um aparelho auditivo, ela precisa ser ensinada a ouvir. É muito importante ela ter um acompanhamento fonoaudiológico para ensiná-la a ouvir. Não é só ter o aparelho, não é só captar o som, ela precisa dar significado a esses sons. A fala, ela é uma consequência de todos esses significados. Para que ela consiga falar, ela precisa ter conceitos, ela precisa entender o mundo que está ao redor dela, e a fala é uma consequência. Eu tenho algumas crianças que também têm um transtorno de fala associado, mas aí por meio de terapia fonoaudiológica vai melhorar essa questão de linguagem e vai facilitar a fala. Por isso que é importante o acompanhamento fonoaudiológico para ensiná-la e dar significado aos sons que ela escuta. Então tá certo. O outro ouvinte que mandou para a gente uma pergunta é o seguinte: ele relata que tem deficiência auditiva no ouvido esquerdo, o direito funciona bem. Ele quer saber se ele pode usar um aparelho apenas em um dos lados para corrigir essa deficiência. Sim, se ele passou por uma avaliação, uma avaliação audiológica e foi detectado realmente uma perda auditiva só de um lado, ele pode sim fazer uso de um aparelho só.
É o que a gente fala, perda unilateral. Tem pacientes que acomete só um lado. O que não pode é ter um pouquinho de perda na direita e a esquerda estar pior e eu usar um aparelho só. Quando eu tenho uma perda auditiva, eu preciso usar, nas duas orelhas, eu preciso usar os dois aparelhos, porque senão a gente fica em desequilíbrio. É a mesma coisa em relação à visão. Se eu tenho um problema no meu olho, nos dois, eu preciso usar um óculos que vá corrigir os dois olhos. A audição é a mesma coisa. Perfeito, então. Agradeço aqui demais a entrevista com a doutora Cíntia Fadini. Doutora Cíntia, muito obrigado e Dia de Combate à Surdez, nesse 10 de novembro. E a gente está lembrando aqui todos os cuidados que precisam ser tomados, tratamentos, e foi uma ótima contribuição para esse dia. Obrigado, doutora Cíntia. Sim, eu agradeço. Um abraço a todos. 10 horas e 53 minutos.